Alegria estarmos juntos mais uma vez, na oportunidade de uma bênção especial do céu para cada um de nós. Convido você a tomar sua Bíblia, abri-la em 2 Crônicas, o capítulo 7. Nós vamos orar e ler este verso. Pai de amor, olha para nós com os teus olhos de compaixão, aceita cada um de nós como estamos, mas, por favor, pelo sangue de Cristo, transforma cada um de nós como deseja que sejamos. Colocamos a vida sobre o teu altar e te agradecemos. Em teu santo e poderoso nome. Amém. 2 Crônicas, o capítulo 7, o verso 14. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Conta-nos a experiência do Dr. Sirhard, um homem que estava com um câncer terminal. Os pastores estavam ali em seu quarto para ministrarem a unção. Leram a Bíblia e antes da oração, o Dr. Hard pediu para orar. Em sua oração, ele disse que ele e o Senhor tinham sido grandes amigos, tinham vivenciado uma bonita experiência juntos. E ele expressa isto nas seguintes palavras em oração: Senhor, eu não quero viver um dia sequer sem ter a certeza de que o Senhor e eu temos andado juntos. Que bonita experiência! Cada um de nós somos cristãos. Que alegria! Nós temos cantado, nós temos nos ajoelhado, temos orado, nós temos aberto a Bíblia para lê-la, para estudá-la, nós temos ido à igreja, participado dos cultos, das cerimônias, assistido a um batismo, comido pão e bebido suco na Santa Ceia. São experiências do cristianismo. Mas a despeito de tudo isto, que é muito importante e faz parte da vida cristã, muitas vezes, e na vida de muitos de nós ou de todos nós, Deus tem olhado para esse nosso cristianismo como aquela neblina da manhã, que ao raiar do sol ela se dissipa como se não houvesse existido. É triste, mas a realidade é que muitas vezes, para muitos de nós, Deus tem olhado para nosso cristianismo como um fogo de palha, que ora existe, ora não existe mais. Irmãos, Deus não pode fazer nada em favor do homem se o homem não consentir, não permitir e não cooperar com Deus no plano da sua própria salvação. O Dr. Hard diz que não queria viver um único dia sem a certeza de que ele e Deus estavam andando juntos. Uma maravilhosa experiência do cristianismo, um relacionamento de perfeição, de salvação. O desejo de Deus é que nós, os seres humanos pecadores, possamos nos humilhar, abandonar nossos pecados, nos voltarmos para Ele e então possamos viver. Deus está disposto a ajudar você e eu a amadurecermos com vistas à salvação eterna em Cristo Jesus. E para isto, Deus coloca no verso 14 que lemos algumas condições. E a primeira condição é a humildade. Esta citação é interessante e atual. Se já houve um povo que devesse andar em humildade diante de Deus, esse povo é a sua igreja, seus escolhidos nesta geração. Está falando diretamente com você e comigo. Porque nós não temos nada de que possamos nos orgulhar.
Tudo devemos a Deus, tudo dependemos de Deus. Por isso devemos humildemente reconhecer nossa posição e nossa situação. O que é ser humilde diante do homem? É reconhecer que alguém é melhor, que alguém merece a promoção, merece a premiação, que o outro está certo, enfim. É ser humilde e não ficar frustrado, decepcionado, chateado. O que é ser humilde diante de Deus? Diante de Deus, queridos, nós precisamos reconhecer nossa verdadeira condição miserável e reconhecer a soberania do Senhor. Deus é Deus. Me permita dizer que nós precisamos nos aquietar e deixar Deus falar. Nós precisamos parar de espernear e deixar Deus agir. Nós precisamos permitir que Deus seja Deus em nossa vida e que Deus reine sobre nós. Isto é ser humilde e sem reclamar, entendendo que Deus está fazendo o melhor porque Ele é o melhor. Parábolas de Jesus, página 363. Sermos revestidos de humildade não significa que devemos ter um intelecto medíocre. Não. Não significa que ao sermos humildes devamos ter aspirações deficientes. Não. Não significa que sermos humildes é igual covardia em nossa vida. Não. Não significa que na humildade devamos nos esquivar de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. Não. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder, a começar na vida devocional com o Senhor. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Pode ser que não estejamos sempre errados, mas é absoluto que Deus está sempre certo. A primeira condição é sermos humildes. A segunda condição é orar. E o que é orar? É o ato de orar, de falar com Deus, de abrir o coração a Deus, de expressar o que sentimos, o que pensamos, nossos temores, nossas alegrias, nossos pontos de vista. Mas lembra, permitir que Deus seja Deus, tudo segundo a vontade do Senhor, expressar segundo a vontade do Senhor. Orar é o estudo da palavra. Orar é a comunhão pessoal com Deus. É a qualidade de tempo dado ao Senhor nessa entrevista pessoal, nesse andar juntos. Orar é ação, com a Bíblia nas mãos e os joelhos no chão. Irmãos, conheçamos a Bíblia e tenhamos uma vida de oração. Muitas vezes, o nosso conhecimento da palavra e a nossa vida de oração são tão medíocres, tão pífios, quando Deus quer nos dar mais, se nós o buscarmos mais em oração. Testemunhas, volume 1, página 296, diz que a oração da fé é a grande força do cristão e com toda certeza prevalecerá contra Satanás. Por isso é que Satanás insinua que nós não temos necessidade de orar, e alguns oram pouco ou nada, a não ser em momentos rotineiros, prestando um relatório ao Senhor. Se meu povo orar, diz Deus, os crentes fiéis, firmes, hão de orar mais e mais, e falarão menos de negócios de pouca importância. Quem sabe nesta linha do Mensagens Escolhidas, volume 2, os crentes fiéis não só vão orar mais e mais, mas vão também estudar mais e mais a palavra do Senhor, e não vão perder tanto tempo com as telas, com as luzes dos dias de hoje, ou outras situações de menos importância ou importância nenhuma. Fundamentos da Educação Cristã diz: quão pouco, porém, é estudada a Bíblia. Que triste. Demora-se em toda e qualquer coisa sem importância, de preferência aos assuntos
contidos na Bíblia. Se a Bíblia fosse mais lida, mais estudada, fossem suas verdades melhor compreendidas, seríamos um povo muito mais iluminado e esclarecido na jornada da salvação. Tenho certeza que você, à minha semelhança, quer ser mais esclarecido na palavra, quer ter maior luminosidade da palavra. O Senhor diz, precisamos orar mais, buscá-lo mais, oração e estudo da Bíblia. Mas ele também diz que nós precisamos buscar a sua face. Isto é a adoração. Pare. Buscar a face de Deus é estar na presença de Deus. Quantas vezes nós nos ocultamos da face do Senhor frente ao estilo de vida que levamos e entendemos que está tudo certo, não vemos maldade nisso. Nós não podemos virar as costas para Deus, nos ocultar da face de Deus. Segundo a vontade dele, nós temos que buscar a sua face. Conheça a Bíblia, foi o que eu disse no contexto da oração. E agora estou dizendo, conheça o Deus da Bíblia, no contexto de buscar a sua face. Experimente estar no caminho que o Deus do céu determinou. Ouse ver a Deus com os olhos da fé, na convicção de que Deus é real e está atuando neste mundo, na sua família, na sua vida, na minha também. Deus deseja, meus irmãos e amigos, sinceridade, fidelidade, muito mais do que termos um nome no livro da igreja, seja você da denominação que for. Sinceridade e fidelidade é a sua vontade, é a Bíblia. Deus deseja que os cristãos o conheçam pela experiência da vida, muito mais do que assistir passivamente ou participar, ainda que ativamente, dos cultos na casa de Deus. Alguns parece que nem querem mais ir à casa de Deus. Pandemia, ok. Igreja fechada, cultuamos em casa. Igreja aberta, vamos lá. E esperamos ter a nossa aberta em breve. O diabo detesta o nome de Jesus Cristo, o nosso advogado, aquele que luta por nós. E quando nós vamos ter com Deus, quando nós queremos a presença de Deus em busca de auxílio, o exército de Satanás se alarma. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A meditação matinal, e recebereis poder, diz que quem se entregou, se entrega inteiramente a Deus, tem a consciência da salvífica presença de Cristo. E isto é maravilhoso, é uma experiência de cada dia. Então eu digo que precisamos ter a certeza da presença de Deus, ter a certeza de estarmos na presença de Deus e vivermos em função da presença de Deus, porque então nossa vida será uma vida de santidade. Lembrando que nenhum poder, nenhuma perícia, nenhuma sabedoria terrestre pode suprir o lugar da presença de Deus na vida do seu filho, que almeja o céu. Patriarcas e Profetas, 3:3-8. O quarto e último conselho, a quarta e última condição para andarmos com Deus, sermos salvos por Deus, é nos convertermos em nossos maus caminhos. Que mau caminho, pastor? Irmãos, conversão é mudança de rumo, é mudança de vida, é mudança de atitudes, é mudança de hábitos, é voltar dos pecados e andar na santidade divina. É voltar a Deus e seguir as suas instruções como elas são, não como queremos adaptar. Eu falei em pecados, ok? Não estamos matando, adulterando, roubando, mas e aquilo que nós chamamos de pecadinhos? Deus nunca força a vontade de uma pessoa.
Mudar de rumo precisa ser uma decisão voluntária, uma decisão pessoal. Imagine um grande navio. O navio na água, ele muda a sua direção lentamente, mas ele muda de direção. Eu não estou dizendo que temos que mudar lentamente. Estou apenas fazendo uma referência. Para que esse navio mude de direção e siga na nova direção, ele precisa do leme e do motor. A nossa escolha, a nossa decisão em mudar a direção é o leme. E o motor para fazer-nos navegar, andar, viver na nova direção, à vontade do Senhor, o motor é o Espírito Santo. Mas se o leme, nossa decisão, não mudar para a direção que Deus aponta, o motor não pode nos levar para o porto seguro. É impossível uma autotransformação. Não podemos nos mudar. Mas quando o homem decide mudar, se converter, ele toma uma nova decisão, o Espírito Santo age. Porque o homem reconhece sua necessidade, clama a Deus. E agora o Espírito Santo convence, guia, orienta. Ele está conduzindo o ser humano, você e eu. Nós precisamos querer, estar interessados, comprometidos com nossa própria salvação, deixando os pecadinhos, o falar aquela palavra, o falar daquela pessoa, o tempo gasto com coisas que não edificam nada, não edificam ninguém. O tempo que não temos para a Bíblia, para a oração. O fazer só do nosso jeito. Quando a igreja é maior do que eu, e Deus é maior do que tudo, do que a própria igreja. Irmãos, precisamos deixar os pecadinhos. Por mais que estejamos acostumados com eles, temos que clamar a Deus para romper com as rotinas dos pecadinhos. E precisamos andar nos caminhos da verdade, da santidade da vida, da justiça de Cristo. Conversão. O Senhor está disposto, o Senhor está pronto para perdoar e salvar. Você e eu só temos que escolher viver. Mensagens aos Jovens 7,4 diz: diariamente o homem busca do Senhor graça para lhe obedecer e é fortalecido e ajudado. Isso é verdadeira conversão. Não entendeu? Diariamente buscar do Senhor graça para lhe obedecer. Isto é verdadeira conversão. Bom, falamos então, irmãos, da humildade, da oração, do buscar a face de Deus e da conversão. Mas quem é o povo de Deus? Porque ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Meu povo. Antes de falar do meu povo, deixa eu falar do chamar-nos pelo nome do Senhor. Existe um texto em Isaías 4, verso 1, onde a profecia mostra que igrejas vão lançar mão de um Senhor e vão dizer: nós comeremos do nosso pão e nós nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Existem muitos cristãos que apenas têm um nome de cristãos. Se chamam pelo nome de Cristo. Mas estão comendo do seu alimento, estão vestindo das suas roupas, estão andando nos seus caminhos. E eu quero dizer neste momento que não basta apenas ser chamado pelo nome de Cristo. É vital alimentar-se do seu alimento. Está aqui e não aqui, não aqui. É vital vestir-se das suas vestes, as vestes da justiça, não os trapos de imundícia humanos. É vital andar nos caminhos de salvação, ao qual o Espírito Santo, o caminho da salvação, ao qual o Espírito Santo nos mostra que devemos andar.
não apenas um nome. Não apenas um nome. E quem é o povo que vai buscar a Deus, comendo do seu alimento, vestindo das suas vestes, andando nos seus caminhos? Qual é o povo? 5 características. Primeira, é o povo que ama a Deus. Você o ama? Segundo, é o povo que é leal. É comparado a uma virgem pura, leal, pronta para o seu esposo. Esta lealdade abrange a obediência aos 10 mandamentos, incluindo o santo sábado do Senhor nosso Deus. Somos leais? Terceira característica deste povo é um movimento profético. Tem o dom da profecia, o espírito da profecia. Fazemos parte deste movimento profético. Quarta característica, tem a perseverança dos santos. É um povo focado na esperança da volta de Cristo Jesus. Vive nesta terra, sabendo que está de passagem. Tem os pés na terra, mas tem os olhos no céu. Cristo Jesus está chegando, irmãos. Estamos ansiosos para vê-lo, que ele volte logo. Quinta característica do povo de Deus, vive a fé em Jesus. Tem sofrimentos, mas tem a convicção de que a vitória é certa. Ama a Deus, é leal, é um movimento profético, está focado na volta de Jesus e tem a certeza da vitória. São 5 características deste povo, que é o povo de Deus. Qual é o resultado? O resultado está no final do verso. Deus diz que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a sua face, nos convertermos como seu povo, e antes de ser um povo, somos uma família, antes de ser uma família, somos uma pessoa, você, eu, e então nós. Deus diz que vai ouvir a nossa voz, vai perdoar nossos pecados e vai sarar a nossa terra, seja a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Temos só que lembrar que Deus não perdoa os pecados que estão ativos, que estão vivos no coração, na vida do homem. Não adianta buscar a bênção de Deus e continuar com os pecados aqui, numa disputa ferrenha, não. A consagração, a santificação, a obediência se traduzem em bênçãos para o homem. Mas o pecado, o erro, o desvirtuamento, querer mudar algum ponto da vontade de Deus, fazer do nosso jeito, o desvirtuamento da santidade trazem insatisfação, angústia, sofrimento e perdição. O ontem é história, já não volta. O amanhã é sonho. Esperamos que chegue, mas não sabemos se chegará. O que nós temos é hoje, o presente momento. E hoje o Senhor pode nos purificar. Hoje o Senhor pode nos santificar. Hoje o Senhor pode nos realizar. Hoje o Senhor pode nos salvar. Hoje é o dia da nossa salvação. E com a ajuda de Deus, nós podemos obter o poder completo de nossas fraquezas e sermos vitoriosos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não se alegra no sofrimento, na morte, na perdição do ser humano, não. Não há propósito de Deus nisso. Com amor, Deus tem apelado ao seu e ao meu coração para que nós nos arrependamos e vivamos. Deus tem apelado para que viremos as costas ao pecado, que abandonemos os pecados, os pecadinhos, as coisinhas do dia a dia da vida. Deus tem apelado que nós confiemos nele, que tenhamos prazer em sua companhia, que façamos a sua vontade, que vivamos. Deus tem apelado que andemos lado a lado com ele, uma experiência de vida. Não é um decreto ditatorial, arbitrário de Deus que determina a condenação do homem, não. É natural. Ação e reação, o homem colhe aquilo que ele planta. As bênçãos acompanham a vida piedosa, a maldição anda com a impiedade. O destino do homem está nas mãos do homem. São as nossas escolhas hoje que determinam o nosso destino.
O pecado destrói, mas Deus, meus queridos, ele reconstrói. Os alunos estavam intrigados com a vida de um velho professor numa famosa universidade da Alemanha. Aquele professor, aparentemente sozinho, ele tinha uma vida diferente de tudo e de todos. E alguns jovens pesquisaram, tentaram entender o porquê da diferença daquele homem tão sereno, tão austero, tão leal, tão bondoso, tão amável. E não achando nada na vida do professor, conseguiram fazer um plano e 2 dos alunos foram até a casa daquele velho professor e se esconderam por algumas horas naquela casa. Já era tarde naquela noite quando o professor chegou cansado. Olhou alguns livros no seu escritório e então tomou em suas mãos um livro e começou a ler. E este livro era a Bíblia. E a experiência disse que o professor leu sua Bíblia por quase 1 hora. E os alunos ali, 2 alunos ali, olhando aquela experiência de um professor tão querido, tão amável, um homem diferente, gastando tempo com a Bíblia. E quando o professor, quase 1 hora depois, fechou a sua Bíblia, terminando-a de ler, naquela noite, ele se colocou em pé, ergueu aos olhos e em alta voz disse: querido Jesus, o Senhor e eu ainda continuamos amigos. Queridos irmãos, a nossa vida pode ser diferente, tal qual a vontade do Senhor. Mas o Senhor e você, o Senhor e eu e o Senhor, você e o Senhor, precisamos continuar amigos, andando lado a lado, e nós precisamos ter essa certeza a cada dia. Andar lado a lado com o Senhor. Se o meu povo, se você, se eu, que nos chamamos pelo nome de Jesus Cristo, nos humilharmos e orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos de nossos maus caminhos e nossos pecadinhos, podemos ter a certeza de que o Senhor, nosso eterno Deus, poderoso Salvador, nos ouvirá, perdoará nossos pecados e nos curará para a eternidade em sua presença. O Senhor nos abençoe a termos uma vida segundo a vontade de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai, não temos nada, só este coração pecador, esta vida falha. Mas lá no fundo de nosso ser há um desejo intrínseco de te buscar, de te servir, de sermos iguais a ti. Resgata-nos de onde estamos, pois queremos andar lado a lado contigo, pois nosso objetivo final é a eternidade na companhia do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Desperta-nos para uma vida de oração, de estudo da palavra. Desperta-nos para vivermos em tua presença, tendo o senso da tua presença, vivermos em santidade pela atuação do Espírito Santo. Dá-nos forças para mudarmos o rumo da vida e no poder do Espírito Santo seguirmos pelo caminho estreito, dificultoso, de obstáculos, mas que ao final dele o Senhor vai estar com os braços abertos para nos abraçar, nos beijar e confirmar a nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, queremos, precisamos, almejamos uma vida diferente, distinta. Não diferente segundo o que queremos, o que idealizamos, mas segundo o que sabe ser o correto, segundo o que queres operar em nosso íntimo. Reaviva-nos, reforma-nos. Em nome de Cristo Jesus, salva-nos. Amém, Pai. Salvador.
você.